Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 22 de outubro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Quer chegue na segunda vigília, quer na terceira, se assim os achar, bem-aventurados são esses servos. Lucas 12:38. Meta do mês: desenvolver a modéstia e combater o orgulho. Pensai que, para avançar na senda do bem, no caminho do progresso, só tendes de usar a modéstia. Allan Kardec, na Revista Espírita de 1860. Meta do dia: exercite a modéstia, afastando do coração todo sentimento de orgulho, amor próprio e presunção. Sugestão para a sua prece diária: prece pelos que se deixam levar pela presunção e pela vaidade. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, nós queremos nesse instante sentir a tua presença, sentir a presença dos amigos espirituais, dos nossos anjos da guarda, para que consigamos combater em nós toda a presunção, toda a vaidade, tudo aquilo que impede de estarmos sintonizados contigo. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, domingo, em nossa Casa Espíritas, nós realizaremos agora de manhã, a partir das 8 horas, a campanha de Fraternidade Alta de Souza. A campanha de Fraternidade Alta de Souza é uma atividade de reforma íntima, é uma atividade de tratamento espiritual, é uma atividade de divulgação do Evangelho de Jesus, é uma atividade de divulgar também a doutrina espírita. E é uma atividade que ajuda a arrecadar alimentos, arrecadar calçados, roupas em nossas visitas. Então, a gente visita as casas e auxilia aos moradores, às famílias, a doar. Às vezes tem objetos que não servem mais para a sua família, mas que pode ser doado para uma família carente. Então, esse é um intuito também da campanha de Fraternidade Alta de Souza. A partir das 8 horas da manhã, a Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. No final da tarde, às 6 horas, nós realizaremos o culto do Evangelho no Lar, que é transmitido para o YouTube de nossa Casa Espírita. Queremos lembrar também aos amigos que segunda-feira, amanhã, é o dia da triagem fraterna. Então, você que deseja fazer o tratamento espiritual, você que está triste, deprimido, com ideações suicidas, automutilação, já tentou suicídio, você não quer fazer o tratamento? Pense bem, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. E você que está envolto nos vícios da droga, da bebida alcoólica, do cigarro, você também não deseja fazer o tratamento? Há muitos problemas no seu ambiente familiar, brigas constantes entre pais e filhos, entre esposo e esposa, dificuldades de relacionamento no ambiente de trabalho. Olha, venha fazer o tratamento em nossa casa espírita. Toda segunda-feira, às 8 horas da noite, nós estaremos lá para te atender. Se caso você está acamado,
não reside em nossa cidade, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que é o 66 984667110, que aí nós entraremos em contato e fazemos a programação para o tratamento espiritual, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Lucas. Todavia, não vos alegreis porque os espíritos estão sujeitos a vós, mas porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Lucas, capítulo 10, versículo 20. Doutrinações. Frequentemente, encontramos novos discípulos do Evangelho exultando de contentamento porque os espíritos perturbados se lhes sujeitam. Narram com alegria os resultados de sessões empolgantes, nas quais doutrinaram com êxito entidades muitas vezes ignorantes e perversas. Perdem-se muitos no emaranhado desses deslumbramentos e tocam a multiplicar os chamados trabalhos práticos, sequiosos por orientar em contatos mais diretos os amigos inconscientes ou infelizes dos planos imediatos à esfera carnal. Recomendou Jesus o remédio adequado a situações semelhantes, em que os aprendizes, quase sempre interessados em ensinar os outros, esquecem pouco a pouco de aprender em proveito próprio. Que os doutrinadores sinceros se rejubilem não por submeterem criaturas desencarnadas em desespero, convictos de que em tais circunstâncias o bem é ministrado não propriamente por eles, em sua feição humana, mas por emissários de Jesus, caridosos e solícitos, e os utilizam à maneira de canais para a misericórdia divina. Que esse regozijo nasça da oportunidade de servir ao bem, de consciência sintonizada com o Mestre Divino, entre as certezas doces da fé, solidamente guardada no coração. A palavra do Mestre aos companheiros é muito expressiva e pode beneficiar amplamente os discípulos inquietos de hoje. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Caminho, Verdade e Vida, da editora FEB, capítulo 145. Meus amigos, a mensagem de hoje nos revela a importância do estudo do trabalhador da casa espírita. E aqui não se refere somente aos médiuns, mas a todos os trabalhadores, aqueles que não trabalham na mediunidade e trabalham em outras funções. Por exemplo, trabalhar na evangelização com as crianças, com os jovens, implica ao trabalhador, ao médium, o estudo. Por isso que é importante nós estudarmos cada vez mais e não ficar só com o conhecimento empírico ou só com o achismo. Nós temos que estudar, para a gente não confundir também com outras doutrinas. Por isso que nós temos aí as obras de Kardec, que são profundas, são esclarecedoras para todos nós, é a base da doutrina espírita. E nós podemos
auxiliar o conhecimento com as obras de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico, muitas obras trazidas do plano espiritual, mais de 400 livros trazidos do mundo dos espíritos, com auxílio do Emmanuel, de André Luiz e de muitos outros espíritos, trabalhadores do Cristo, para nos auxiliar nas atividades espíritas. Então, nós temos que estudar. Médium sem estudo é fácil de ser dominado, é fácil de se tornar obsediado. E nós, todos os dias, estamos sujeitos à obsessão. Por isso que é muito importante o estudo, o esclarecimento. E outro ponto importante a salientar é que, às vezes, o médium pode se achar o próprio Deus, né? Ele está ali conversando com os espíritos, orientando espíritos, como se ele fosse o sábio. Então é importante nós termos a humildade para atender esses irmãos que estão doloridos, né? Os espíritos também sofrem, não só os encarnados, mas os desencarnados sofrem, muitos. Então, ter a compaixão, a piedade, não querer humilhar o espírito que está ali, ou dar aulas para o espírito, mas é estar em condições de acolher, ter a bondade no coração, ter a humildade também no acolhimento desses irmãos. A Casa Espírita Amigos da Paz, a que eu faço parte, nós não trabalhamos diretamente com a doutrinação. Nós trabalhamos com a corrente magnética, que compete aos espíritos que nos assistem durante a corrente magnética, o acolhimento e a orientação daqueles espíritos que vêm por meio do chamamento na corrente magnética. Então, estamos ali para auxiliar, para doar nossos fluidos, para amparar esses irmãos. Mas quem vai orientá-los são os seus anjos da guarda, são os tarefeiros da casa espírita, do plano espiritual, que estarão orientando. Então, a corrente magnética acolhe a todos, né? Aqueles que estão prontos, aptos a e que querem modificar-se, né? Assim como nós aqui somos resistentes em um monte de situação, a gente não quer isso, não quer aquilo, os espíritos também, né? Porque virou espírito que ele não tem as mesmas impressões que a gente tem, né? Então, meus amigos, nós temos atividades da nossa casa espírita toda segunda, toda terça e toda quarta-feira, a partir das 8 horas da noite. E na quinta nós temos a atividade administrativa e no sábado nós temos as atividades com as crianças, com os jovens, com os adultos, o tratamento deles também. E no domingo as atividades de rua, de campanha. Então, meus amigos, são essas as nossas conversas de hoje. Então, nós vamos fazer nesse momento a prece e vamos orar por todos os trabalhadores da casa espírita, né? Oremos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nós queremos colocar em tuas mãos todos os médiuns, todos os trabalhadores da casa espírita, de todas as casas espíritas. Que esses irmãos, Jesus, possam cada dia mais buscar o exemplo dos primeiros cristãos, o Cristo redivivo, nas tarefas, harmonizando a todo momento.
Amado Mestre Jesus, rogamos também que envie trabalhadores para a seara da casa espírita, pois essa seara é grande e poucos são os operários. Fortalece aqueles que já estão à frente na caminhada, para que não desanimem diante das dificuldades que são apresentadas. Ajude-nos, Jesus, a manter-nos firmes na fé. Fica conosco. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia. Fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.